Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar gravando o seu conteúdo de medicina legal aqui, os tópicos do seu concurso, tá? Nosso último encontro nós vimos a parte de identificação humana, né? Nós vimos toda aquela parte médico-legal e aí nós entramos na parte de identificação judiciária. Nós vimos métodos variados de identificação judiciária, exemplo da fotografia sinalética, o método antropométrico, certo? E hoje nós vamos trabalhar o melhor dos métodos de identificação judiciária, que é o sistema datiloscópico de Vucetich. Vucetich foi um cientista forense croata que desenvolveu esse método morando na Argentina, tá? Ele desenvolveu esse método na Argentina em 1889 e esse método foi oficialmente trazido e iniciada a utilização dele no Brasil por volta de 1903, tá? A utilização desses métodos iniciaram-se inicialmente lá no estado da Bahia, na Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O Instituto Médico Legal de lá foi quem começou inicialmente utilizando esses métodos aí, tá? O sistema datiloscópico de Vucetich nada mais é que o sistema de identificação de pessoas por meio de impressões digitais, por meio do estudo do desenho das polpas dactilares, das impressões papilares, certo? Isso porque cada um de nós temos um desenho típico, um desenho característico e único no relevo das mãos, tá? É o método de identificação mais eficiente, mais rápido, mais econômico e mais prático de todos. Ele é o primeiro método a ser empregado quando dá necessidade de identificação humana. Posteriormente, quando ele não é possível de ser empregado, a exemplo de cadáveres em estado de esqueletização ou cadáveres em estado de decomposição avançada, quando já se perderam as impressões das mãos, aí lança-se mão de outros métodos. A exemplo dos métodos de identificação odontolegais, por exemplo, por meio do estudo das arcadas dentárias, certo? Isso quando a vítima, o cadáver, o paciente tem prontuários odontológicos, tem imagens radiológicas odontológicas. Quando não é possível usar esse método odontológico, utiliza-se o método de DNA, tá? No entanto, o método de DNA é caro e demorado. Uma simples análise de DNA de uma pessoa pode levar até 2 semanas e pode custar em torno de R$10.000 aí para o Instituto de Identificação, para a Secretaria de Segurança, tá? Enquanto que o método datiloscópico, você obtém a identificação de uma pessoa em minutos, no máximo horas, a depender da complexidade de cada caso. Além disso, eu acho que eu já havia mencionado, mas não custa nada relembrar, cada indivíduo tem uma impressão digital. Até mesmo gêmeos univitelinos têm impressões digitais diferentes, tá? Enquanto que gêmeos univitelinos, o DNA é idêntico. Então, por exemplo, não é possível diferenciar gêmeos univitelinos por meio de exame de DNA, certo? Então, daí a eficiência, daí a importância do método datiloscópico de Juan Vucetich, tá? Então vamos aqui no nosso slide. Então foi desenvolvido na Argentina em 1891, né? E trazido para o Brasil em 1903, é o método mais eficiente. E a importância dele, das importâncias dele é porque ele é um método de identificação que dispensa conhecimentos médicos. Geralmente essa identificação é procedida por peritos criminais ou papiloscopistas, que é o profissional especializado em identificação civil ou criminal de pessoas por meio do estudo do desenho das mãos, né?
Os peritos criminais têm uma atuação mais abrangente. Os peritos, os papiloscopistas ou papiloscopistas policiais, em alguns estados eles recebem o nome de peritos papiloscopistas. Há uma enorme luta entre as classes aí acerca de quem é perito, de quem não é, mas nós não vamos entrar nesse mérito, tá? Em alguns estados são chamados simplesmente de papiloscopistas ou papiloscopistas policiais ou peritos papiloscopistas. Há discussões acerca da legalidade dessa terminologia, mas não faz parte do escopo do nosso estudo aqui essas discussões. O que importa é que eles são especializados em identificação de pessoas por meio das papilas dérmicas, assim como os peritos criminais, tá? Então, como a definição do França aí, ó, a datiloscopia ou papiloscopia é a ciência que identifica pessoas por meio do estudo do desenho das polpas datilares ou das papilas dérmicas ou desenhos da epiderme aí dos dedos, tá? E a base desse sistema de identificação é justamente o relevo das polpas datilares, o relevo que é formado por cristas, que são as partes mais altas da pele das mãos, e os sulcos, que são as partes rebaixadas da pele das mãos do indivíduo, tá? E esse método de identificação atende àqueles princípios que nós discutimos anteriormente dos métodos de identificação: unicidade, imutabilidade, perenidade, praticabilidade e classificabilidade. É só você voltar nos slides anteriores lá que você vai ver a definição de cada um deles, tá? E a identificação por meio de impressões digitais se baseia essencialmente na posição relativa aí desses dois desenhos aí que a gente vê na superfície dos dedos, nas polpas datilares, que a gente chama o delta e o núcleo. O delta recebe o nome de delta em alusão à letra grega delta, que parece um triângulozinho, não é isso? O delta maiúsculo é assim, o delta minúsculo é assim. Então, em alusão à letra grega delta, esse desenho recebe o nome de delta. E esse outro desenho aí que às vezes aparece ao lado do delta recebe o nome de núcleo, tá? Então, a posição relativa à existência do delta e do núcleo é o que diferencia aí uma impressão digital da outra, tá? E esses dois desenhos servem de base para a gente nomear os 4 tipos fundamentais de impressões digitais, impressões papilares do sistema datiloscópico de Vucetich. A gente prefere o termo impressão papilar porque o termo impressão digital pode causar confusão com a impressão digital, por exemplo, de material gráfico. Um banner impresso em impressora digital é chamado de uma impressão digital. Para evitar esse tipo de ambiguidade, os especialistas da área preferem chamar de impressão papilar. Mas impressão digital também não está equivocado, tá? Simplesmente é uma nomenclatura mais abrangente que pode causar confusão e fazer alusão a outros tipos de impressões digitais também. Não está equivocado, mas nós evitamos. Então, nós preferimos impressão papilar. E esses aí são os 4 tipos fundamentais de impressões papilares aí do sistema datiloscópico de Vucetich. Nós temos o sistema de presilha interna, presilha externa, verticilo e arco, tá? O que vem a ser o sistema de presilha interna? O sistema de presilha interna, voltando aqui na câmera, é quando você olha assim para o polegar, ó, com base, tendo você como observador e o polegar nessa posição. Quando você vê o delta à direita e o núcleo
à esquerda, esse tipo de impressão é chamado de presilha interna, tá? Então, o delta está à direita, tá? Agora, para facilitar a memorização, quando você tem o delta à esquerda do núcleo, você chama esse sistema de presilha externa. Aí a gente usa o recurso mnemônico de combinar o E de esquerda com E de externa, tá? Dê uma olhadinha aí no nosso slide. Quando você vê o delta à esquerda do núcleo, tá? O delta à esquerda do núcleo, então esse sistema é chamado de presilha externa, tá? O verticilo é esse que você está vendo aí na terceira imagem, que nada mais é que um núcleo ao centro e dois deltas abaixo, à direita e à esquerda, tá? Então esse é o sistema de verticilo. Mais um recurso mnemônico, imagine um V aqui, ó, para facilitar a memorização, tá? Muitos teóricos da educação, muitos pedagogos condenam o uso desses recursos mnemônicos, esses recursos para facilitar a memorização. Eu não sou radical em relação a isso, eu sou a favor de qualquer recurso ou artifício que ajude o estudante a lembrar do conteúdo. Outra crítica que os teóricos fazem é sobre a memorização no aprendizado. Eles alegam que o aprendizado tem que primar pelo raciocínio e não pela memorização. Concordo. Mas eu concordo também que é impossível o aprendizado sem a memorização. Então, qualquer recurso que ajude na memorização, eu acho que é válido, tá? Então, o verticilo, você imagina o Vzinho aí entre os dois deltas aí, tá? Para facilitar. Na minha cabeça ajuda, não sei na sua. Isso também é muito relativo, né? E o arco, o sistema de arco, é quando não há o delta. Você visualiza simplesmente esses arcos na impressão digital, tá? E agora nós vamos ver outras imagens aí. Então, verifique aqui o núcleo, ó. E aqui nós temos um deltazinho à esquerda, ó. Então, esse sistema aqui é presilha externa. Tá? E aqui nós temos o núcleo, né? Cadê o delta? Nós temos um delta aqui. Não consigo visualizar um delta do outro lado. Se você visualiza, me ajude aí, mas eu não estou visualizando. Então, esse daqui é um presilha interna, porque se houvesse um delta lá do outro lado, ele seria verticilo, tá? Então, aqui seria um presilha interna. Certo? Então, certo. Olha aí, outras formas de ilustração. Então, o verticilo tem um delta à esquerda e um delta à direita, né? E aí nós visualizamos aqui um deltinha, né? À esquerda e um deltinha à direita, certo? Olha aqui. Então, esse é o verticilo, tá? Olha aí, presilha interna, delta à direita, delta à direita, delta à direita. E as linhas de núcleo correm para a esquerda, tá? Aqui, ó. As linhas de núcleo correm para a esquerda. Faça esse exercício na sua casa de desenhar, que aí você memoriza. Ajuda a memorizar, ó. Deltinha aqui e as linhas de núcleo aqui, ó. E aqui é o dedinho, né? Certo? A falange. Então tá. Olha aí, presilha externa, deltinha à esquerda e as linhas de núcleo no centro correndo para a direita. Deltinha à esquerda
e as linhas de núcleo correndo para a direita, certo? Faça esse exercício que você vai memorizar. É muito detalhe, concordo, para você memorizar. Mas esses exercícios ajudam. Olha aí o arco. Você não visualiza delta, você só visualiza os arcos, né? Então tá aí a falange, certo? E tá aí os arcos, certo? É por isso que no estudo das impressões digitais os cientistas forenses usam as lupas, tá? Então olha aí. E aí nós vamos montar aí a sequência de tipos fundamentais da mão direita e da mão esquerda para dar a identificação do indivíduo, tá? Nesse sistema de Vucetich, olha aqui, aqui é a mão direita e aqui é a mão esquerda. Isso aqui chama-se fórmula datiloscópica e nós vamos aprender como se constrói essa fórmula datiloscópica. Professor, qual a utilidade disso? Quando lá no Instituto de Identificação do seu estado foi expedida a sua carteira de identidade, o profissional papiloscopista que fez a sua identificação fez tudo isso daí, ó, tá? Então nós vamos aprender a montar aqui, ó. Nesse sistema datiloscópico, né? Quando o dedinho recebe o nome, tá? As letras maiúsculas nesse sistema simbolizam os polegares. E os números, os outros dedos, tá? Então, quando o polegar for um arco, ele vai ser simbolizado assim por um A maiúsculo. Quando esse arco aparecer em outros dedos, ele vai ser simbolizado por um, tá? Quando a presilha interna aparecer no polegar, será um I maiúsculo. Quando aparecer em outros dedos, será um 2. E aí aqui, ó, mais um recurso mnemônico, tá? Presilha interna é aquele que o delta aparece à direita. Quando for em qualquer dedo, vai ser um I maiúsculo. Quando for no polegar, será um I maiúsculo. Quando for em qualquer dedo, será o 2. Presilha externa, quando for no polegar, será um E maiúsculo. É de externa, tá? Quando for qualquer dedo, será um 3. Lembra que o 3 é um E invertido, tá? Lembra que o 3 é um E invertido. Mais um artifício mnemônico aí. Quando o polegar for um V, então eu vou colocar aqui, ó, polegar, só como exercício, polegar, polegar. Quando o polegar for um verticilo, você vai simbolizar por V maiúsculo. Quando esse verticilo aparecer nos demais dedos, será um 4, tá? Quando o indivíduo tiver um dedo amputado, na ficha, na fórmula datiloscópica vai aparecer 0, exemplo do Luiz Inácio Lula da Silva. Na identificação civil dele, aparece lá, tá? Um zerinho. A fórmula datiloscópica dele vai ser assim, ó. Mão direita, né? X, 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 X. Aí lá onde ele tem a amputação aparece um 0, tá? Onde ele tem um dedo perdido, aparece um 0, tá? Vou colocar aqui para você lembrar na hora que estiver estudando, tá? Lula. E quando o desenho for imperfeito, perdão, deixa eu trocar isso daqui para não fazer confusão. Vamos colocar um Y aqui, tá?
Quando o desenho for imperfeito ou houver cicatriz, você vai usar o X, tá? O desenho do dedo. Então, como que se constrói a fórmula datiloscópica? Ela é uma sucessão de letras e algarismos, né? Ela é construída a partir, voltando aqui, do polegar da mão direita. A sequência é essa. Esses caracteres aparecerão na parte de cima da fórmula e esses outros caracteres aparecerão na parte de baixo da fórmula datiloscópica, tá? Do polegar para o midinho. Então começa com esse e termina com esse, ó. A sequência, a fórmula datiloscópica, tá? Então tá aí, ó. Tá aí passo a passo para você. Agora vamos ver um exemplo aí de fórmula datiloscópica, certo? Então eu coloquei aqui, ó. Mão direita. Mão esquerda. Certo? Aqui é um erro, ó. Aqui é 2, 2, 2 e 1, tá? Então, olha só. Esse indivíduo aqui, o polegar direito dele é um verticilo, um V, tá? O indicador, o dedo médio e o dedo anelar direito, 3 aqui, ó, presilha externa, tá? O dedo mindinho direito é um verticilo, tá? Na mão esquerda, polegar esquerdo, presilha interna. Indicador, dedo médio e anelar esquerdo, presilha interna, tá? E o midinho, dedo mínimo, um arco. Perdão. Sim, um arco, tá? Então aqui é um arco. Então essa é a fórmula datiloscópica desse indivíduo. Cuidado para não confundir fórmula datiloscópica com fundamental datiloscópica. Olha aqui, a fundamental datiloscópica é o desenho típico do dedo polegar direito, ok? Então essa é a maneira de fazer a representação da fórmula datiloscópica de identificação de um indivíduo no Instituto de Identificação para identificação civil, quando se expede a carteira de identidade, ou na identificação criminal, quando é realizada a identificação criminal do indivíduo nos casos previstos em lei, tá? Você que está estudando constitucional, lá no artigo 5º, de modo geral, da Constituição, a lei fala, né? E aí tem a lei que especifica, tá? Olha aí a fichinha que fica arquivada no Instituto de Identificação para o indivíduo, certo? Então todos nós temos uma fichinha dessa daí arquivada da gente lá quando da ocasião da expedição da cédula de identidade. No caso a minha, que foi expedida em 1997 pelo Instituto de Identificação do Distrito Federal, tem lá. Hoje em dia, boa parte dessas informações já se encontram digitalizadas, tá? Mas antigamente eram os arquivos mesmos impressos, certo? Olha aí, então, por meio desses desenhos identifica-se o indivíduo, mas há outros desenhos, outras características que auxiliam na identificação. Olha aí os outros tipos de desenhos que aparecem nas impressões digitais que auxiliam na identificação.
Como que é feita a identificação? Voltando aqui na tela. Vamos supor, um indivíduo de identidade questionada com uma identidade padrão. Exemplo, identificação necropapiloscópica, identificação de cadáveres de pessoas mortas, tá? Necro, de morto, papiloscopia, identificação pelas papilas dérmicas. A maioria dos cadáveres que passam pelos institutos médico-legais são identificados pelo método datiloscópico de Vucetich. Então, quando a identidade é encontrada junto ao corpo ou quando a família apresenta a identidade da vítima, o profissional que procede à necropapiloscopia, geralmente um papiloscopista, faz o confronto da impressão papilar do indivíduo com a impressão papilar existente no documento de identificação. De modo geral, essa identificação é considerada coincidente ou positiva quando se encontram 12 pontos coincidentes entre a cédula de identidade e a impressão papilar fornecida pelo indivíduo lá, que é a impressão questionada, tá? De modo geral, a doutrina de identificação papiloscópica de criminalística recomenda essa coincidência de 12 pontos. No entanto, essa identificação pode ser feita, por exemplo, vamos supor, com 8 pontos ou 3 pontos de coincidência, a depender da convicção do profissional, do expert, do perito que está realizando essa identificação, tá? Então depende, a doutrina recomenda a coincidência de 12 pontos, mas a identificação, o parecer, a identificação como positiva ou negativa, depende da convicção do profissional que está realizando esse confronto, tá? E nesse confronto, leva-se em conta aquele desenho fundamental que nós estudamos, presília externa, presília interna, vértice e arco, e esses outros pontos que podem aparecer aqui, tá? A exemplo das conjunções, ó, conjunção é esse desenho aqui, ó, tá? Os núcleos, né, que nós já discutimos, tá? As separações, olha aqui, certo? As interrupções de linhas, olha aqui, uma interrupção de linha aqui, tá? Esse pontinho aqui chama-se de ilha, certo? Então tem esses outros desenhos que permitem identificar. E tem esses outros aí também, ó, todos eles, tá? A leitura da impressão digital é feita no sentido horário e busca-se a coincidência entre os pontos da impressão questionada com a impressão padrão, certo? Isso pode ser feito, voltando aqui na tela, isso pode ser feito para identificar o indivíduo civilmente pela primeira vez, pode ser feito para identificar o indivíduo criminalmente. Às vezes o indivíduo nega a identidade dele, às vezes ele é apreendido sem documento e ele nega a identidade dele, mas a polícia consegue direcionar essa identidade por meio de outras informações, por meio de outros indícios trazidos no bojo da investigação, do inquérito. Exemplo, tatuagens, características físicas, às vezes o indivíduo já é um criminoso quanto mais conhecido da polícia naquela localidade, tá? E aí a polícia, por meio dessas outras características, vai mais ou menos na identificação daquele indivíduo, no reconhecimento daquele indivíduo. Aí faz o confronto da papila dérmica dele, da impressão digital dele, com aquelas existentes no arquivo do Instituto de Identificação que coincide com alguém que foi identificado civilmente no passado. Aí chega-se à identidade daquele indivíduo. É muito comum no ato da prisão o indivíduo negar, mentir o nome, omitir o nome ou
dizer que é menor de idade, tá? Então vai ter que ser feito esse trabalho aqui. E no caso de pessoas mortas, cadáveres ignorados também, tá? Então é isso, pessoal. Na parte de identificação judiciária, o que nós tínhamos para ver é isso. Lembrando que essa parte de identificação judiciária faz parte da identificação humana, que nós vimos os outros métodos médico-legais e odontolegais, tá? E aí nós finalizamos aqui a parte de identificação humana para o seu concurso, tá? Então é isso. Um abraço, bons estudos e até a próxima.